Brasil tem um modelo de carga tributária que penaliza bastante a produção, não é? E isso eleva o custo e também afugenta o setor privado. É um setor que precisaria, com muita urgência, ser despolitizado, né? Aquela frase de infraestrutura e dever do Estado ainda fica nos corações e mentes de todos nós. O que você teve no Brasil é uma tendência do Estado querer fazer tudo, tá certo? Então toda a parte de execução se pensa muito que o Estado tem que participar e tem um pouco esse preconceito contra a participação privada, se fala em privatização, então você tem esse tipo de entrave. Quem tem que empreender é o privado. Quando não é possível, o Estado participa. Mas isso tem que ser a exceção, não a regra. E o Brasil, infelizmente, ele padece de ciclos, não é? De estabilidade e de rompimento dessa estabilidade, de estabilidade e de instabilidade. Então é difícil atrair o investimento privado para um futuro incerto. Vários projetos de PPPs que a gente leva para o investidor, a primeira pergunta é quais são as garantias? Quais são as garantias que aquele município pode dar, que aquele estado pode dar? Garantias que dependam de um orçamento anual do ente público, elas são sempre mais fracas, né? Porque você vai conviver dentro da parceria talvez por 35 anos entre o público e o privado, né? E durante 35 anos, do lado público, você pode ter diversos governantes diferentes que não necessariamente estão comprometidos com aquele projeto. O setor público brasileiro não tem mais recursos para fazer os investimentos necessários para fazer o país crescer, particularmente na área de infraestrutura. Isso exige o quê? Você tem que chamar o setor privado para fazer. O Brasil está chamando? Tá. Só que eu acho que numa magnitude muito inferior às necessidades do nosso país. O mercado brasileiro de PPPs, para o bem e para o mal, foi liderado pelas grandes empresas brasileiras que se originaram da indústria da construção e hoje são grandes grupos, né? Na medida em que elas estão no momento de retração, cuidando talvez da sua própria existência futura, da sua sobrevivência, a gente tem uma espécie de vácuo de curto prazo sobre quem no mercado brasileiro, que instituição, que empresa vai ter apetite para percorrer uma trajetória de construção do projeto, que é cara e demorada, e também quem vai ter apetite para dar uma proposta e ser o listante vencedor de um contrato de 35 anos que envolve muito risco. Isso é uma desconfiança do setor privado, né? Que o Estado vai ter capacidade de pagar no médio e longo prazo, então tem que ter mecanismo que faça uma diminuição desse risco. Agora veja, não é um problema só do Brasil, é de todos os países em desenvolvimento e que não conseguem refletir para o setor privado essa segurança jurídica. Eu acho que boas garantias é o ponto de partida, isso no aspecto dos financiadores, mas claro que bons projetos com estudos bem feitos também são muito importantes. Quer dizer, você tem um ambiente macro que prejudica um ambiente político, mas vamos lembrar que as PPPs elas ocorrem em várias esferas de governo. Então você tem PPPs municipais, estaduais e as federais. Governos estaduais podem criar unidades de gestão de PPPs e começar a desenhar projetos e criar uma reputação de dar para a iniciativa privada projetos bons, bem monitorados e também entregar para a população bons serviços. A gente tem no Brasil dezenas de empresas de construção que a gente poderia chamar de médias e que ainda não se engajaram plenamente em contratos de longo prazo com o poder público. Então eu acho que no curto prazo o que deve ser feito pelo poder público é tentar cada vez mais engajar essas empresas nesses projetos e talvez não mais apostar nos projetos de bilhões de investimentos, projetos com um investimento estimado menor, para que eles sejam inclusive atrativos para empresas menores. Isso gera um ciclo virtuoso, que até pode ajudar o Brasil no final, que é o quê? Que é atrair investimentos numa situação que a gente está realmente precisando.